Bom, então vamos para a aula 3 desse módulo de introdução, né? E essa aula eu chamo de sistema de numeração decimal. Na aula anterior, a gente começou a ver uma questão de sistema binário, número binário, bit, bytes. Isso deve estar um pouco confuso na sua cabeça, se você está estudando pela primeira vez, ou mesmo se já estudou antes, e provavelmente nunca entendeu muito bem, porque pela minha experiência que eu já tive com vários alunos, sempre me relataram, cara, nunca entendi isso direito. Realmente talvez não tenha sido entendido, porque tem que se preparar uma base para poder entender as coisas. E os professores parece que acham que os alunos nascem sabendo e ele parte da frente. E até mesmo assuntos que já foram vistos exige uma revisão, foram mal estudados, não se lembra mais. Enfim, vários motivos. Então eu vou dividir. Primeiro eu vou tratar do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa desde criancinha. Então a gente já está habituado e usa ele com tanta facilidade, digamos assim, que nunca para pensar o que está por trás ali daquilo que a gente está usando. Tá? Conceitos, ideias, porque as coisas não nascem prontas. Não nasce pronta, sabe? Matemática não dá em pé de árvore, ela vai sendo elaborada. Até o que está no pé da árvore, a fruta não está pronta para comer, ela vai sendo preparado. Então, esse sistema, essa maneira que a gente usa de escrever os números, ele é chamado de decimal porque ele usa como referência a base 10. Guarda essa ideia de base, que depois isso vai voltar. Então, vamos introduzir um conceito aqui. Na verdade, dois conceitos. O conceito de dígito e o conceito de número, e vamos mostrar uma diferença que existe entre número e dígito. O dígito vem do latim dígitos, que significa dedo, que vai representar cada símbolo utilizado em um determinado sistema de numeração. Nós, humanos, no modo geral, utilizamos apenas o sistema decimal. Uma coincidência, talvez, porque a gente tem 10 dedos na mão. Né? Quem nunca contou pelos dedos, e não tem nada demais contar pelos dedos. A criança começa a aprender a contando pelos dedos. No sistema de numeração decimal que a gente usa desde criancinha, os dígitos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dígitos, de 0 a 9. Esses 10 dígitos, 10 símbolos, mas isso não são 10 números, são 10 símbolos. Em alguns momentos, o dígito pode se confundir com o símbolo. Se eu falo 5, simplesmente 5, ele é o dígito 5 do número 5. Agora, o número 10, se eu escrever o número 10, eu estou fazendo uma combinação do dígito 1 com o dígito 0. Vamos supor que eu fosse escrever, deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta aqui e conseguir escrever aqui no cantinho, aqui no lugarzinho aqui. Vou pegar um amarelinho aqui que eu acho que fica bom. Vamos supor que eu fosse escrever 52. 52 é a combinação do dígito 5 com o dígito 2. Se eu fosse escrever 439, era o dígito 4, o dígito 3 e o dígito 9. O número 439 é composto na base decimal, no sistema decimal, na base 10, pelos dígitos 4, 3 e 9. Mais um exemplo. 8.000. 8.000 tem 4 dígitos. 8.000, deixa eu ver, 8.000. Tem o dígito 8, tem o dígito 0, tem o dígito 0 novamente, tem o dígito 0 novamente. Tá? Então, o número 8.000 é composto de 4 dígitos, que por acaso aqui 3 são iguais, é o 0. Vamos avançar mais um quadro e isso vai entendendo. Essa aula, quando você chegar lá no final dela, provavelmente você vai ter que voltar e assistir de novo.
Tá? Vamos para o próximo slide. O título é Os números arábicos inventados pelos hindus. Números arábicos são esses números que a gente usa no nosso dia a dia desde criancinha. São chamados números arábicos. Provavelmente lá no fundamental você também estudou números romanos, algarismos romanos, chamavam de algarismos romanos. Né? Hoje, para que a gente usa algarismo romano? Em raras exceções, por exemplo, os reis lá, os príncipes, Dom Pedro I, o primeiro lá é um romano, Dom Pedro II. Né? O nome do Papa, Papa Pio X, Pio, aqui ó, tem uma praça aqui no Rio de Janeiro, Praça Pio, tem gente que lê Piox, não é nada de Piox, é Pio X ou Pio X. Esse X aqui, ele é o algarismo romano que representa o nosso 10 arábico, o número arábico que foi inventado pelos hindus. Os hindus, lá em sei em que século lá, não vem o caso, eles inventaram um sistema de numeração chamado posicional, melhor do que os números inventados pelos romanos, no qual o dígito podia ter um valor maior dependendo da sua posição. Por exemplo, se eu tô lá, se eu escrevo 9.000, esse 9, escrevi aqui 9.000. O dígito 9 aqui, ele não vale 9, porque ele está numa posição em que ele vale 9 milhares, 9.000. Os árabes depois aprimoraram o sistema decimal e incluíram o zero, porque na época lá que os hindus criaram isso, o zero, que parece uma coisa tão comum para a gente, ainda não tinha sido inventado. Ninguém usava o zero, porque não se fazia conta com zero. Soma zero. O zero já é uma elaboração mais adiante. Parece uma bobagem, mas demorou muito tempo para se chegar à conclusão. Ih, precisa do zero. Não vou dar aula de história da matemática, mas alguma coisinha. Então, se eu escrever o número 435, o dígito 4 aqui, dígito 4 está valendo 400. O dígito 3 está valendo 30. E o dígito 5 está valendo 5 mesmo, 5 unidades. Está percebendo esse sistema de numeração posicional em que o dígito dentro do número assume uma posição com um valor diferente que ele sozinho tem? Vamos para mais um slide. É só para reforçar o que eu já falei antes. Podemos escrever o número 435 assim, 400 mais 30 mais 5. A posição do dígito no número costuma ser denominada de classe. Assim, o dígito 4, nesse exemplo que a gente está vendo, ele está na classe das centenas. O dígito 3 está na classe das dezenas. E o dígito 5 está na classe das unidades. Isso permite escrever 435 de um outro modo. Eu posso escrever 435 assim, dizendo que 435 é 400 vezes 100, é 4, perdão, é 4 vezes 100, que dá 400, mais 3 vezes 10, que dá 30, mais 5 vezes 1, que dá 5 mesmo. Se eu somar isso aqui, vai dar os 435. Vou deixar um exercício aqui para você fazer e a gente vai voltar a isso mais adiante. Você vai escrever 789.560 no formato do exemplo acima. Você vai desmembrar esse número nos seus respectivos dígitos com a sua classe, ou seja, a sua posição dentro do número. Tá? Faz isso no caderninho, depois vai ter a resposta bem mais lá para frente. Vamos precisar trabalhar com uma coisa aqui que é a potenciação. Entendendo potenciação sem decoreba. Isso você deve ter estudado lá no ensino fundamental, teve traumas horrorosos, teve que parar no psicólogo, né? Teve que tomar Rivotril. Antigamente, no meu tempo, chamava ginásio.
que é potenciação. Não tem nada demais, é porque muita gente ensina mal. Não sabe nem o que está ensinando, ou tentando ensinar. Eu vou fazer uma abordagem aqui bem superficial e eu vou deixar criar uma aula bônus depois, separada, para mais detalhamento sobre potenciação, propriedades, etc., para quem tiver um interesse de aprender isso melhor, com mais detalhe. Eu vou só me prender aqui ao que me interessa no momento, tá? Vamos supor que você quer escrever, queremos escrever, e aqui saiu meio louco isso aqui. Vamos supor que queremos escrever, tira isso aqui. Queremos escrever um número, essa frase aqui ficou repetida, um número, aqui é número mesmo, 5, por exemplo, multiplicado por ele mesmo várias vezes. Por exemplo, eu quero escrever, a frase está meio capenga aqui, mas eu vou explicar. Por exemplo, eu quero escrever o número 5 multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Aí eu vou escrever 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Agora já imaginou se fosse para escrever 40 vezes em vez de 7? Ia gastar uma folha 1000 vezes. Ou ele multiplicado por ele mesmo. E aqui eu estou falando número 5 e é o número 5 mesmo. Então, para simplificar isso, a gente usa um truquezinho que é fazer o seguinte: a gente pega o número 5, que nós vamos chamar de base, número 5 aqui, e bota penduradinho lá no alto o número de vezes pelo qual ele vai ser multiplicado por ele mesmo, 7 vezes. E a gente lê 5 elevado à sétima potência, ou simplificadamente 5 elevado a 7. Cuidado, 5 elevado a 7 não é, vou pegar outra caneta que eu acho que eu escrevo melhor também. Não é 5 vezes 7. Okay? O aluno erra muito isso. 5 elevado a 7 não é 5 vezes 7. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 7 vezes. Se fosse 5 multiplicado por ele mesmo 40 vezes, eu ia botar 5 elevado a 40. Tá? Isso é que é potência. Isso é que é potenciação. Só isso. Não tem mistério nenhum. Simples assim. Aí tem umas regrinhas que depois a gente vai ver. Eu faço isso na aula bônus. Não. Eu quero aqui abordar apenas o que vai me interessar para trabalhar com o sistema binário. Mas eu preciso partir desse sistema decimal, porque é aquele com o qual a gente convive desde criança e já está acostumado. O binário não é um sistema dos humanos, porque a gente tem 10 dedos, não tem dois só. Se a gente tivesse 2 dedos, fosse um marciano, sei lá, aí usar o sistema binário. A gente usa o sistema decimal. Vamos para o próximo slide. Vamos trabalhar com a potência do número 10. Aqui eu vou trabalhar o número 10, né? Ou potências de 10, como a gente costuma dizer. Alguns exemplinhos aqui. 100 não é a mesma coisa que 10 vezes 10? É, 100 é 10 vezes 10. Quantas vezes eu multipliquei o 10 por ele mesmo? 2 vezes. Então eu escrevo 10 elevado a 2, que a gente costuma chamar de 10 ao quadrado. Não vou entrar no detalhe aqui porque é 10 ao quadrado. Você pode fazer isso na aula boa. 1000. 1000 não é 10 vezes 10 vezes 10? Ou seja, 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes? Então eu boto 10 elevado a 3, que a gente fala de 10 ao cubo. 10.000. 10.000 não é 10 vezes 10 vezes 10 4 vezes? 10 a quarta. 100.000. 10 vezes 10 vezes 10? 5 vezes. 10 a quinta. Cuidado com uma coisa aqui. Nós, no nosso sistema de numeração, a gente usa ponto para separar classes de números. Os gringos, os americanos, tal, eles usam vírgula.
a gente usa a vírgula para o número decimal. Então, quando se você vê lá num texto em inglês, por exemplo, alguma coisa escrito assim, um texto em inglês, tá? 5879. Isso aqui é 5.879. Para nós aqui, ocidental, fora da nomenclatura que os americanos usam, os ingleses também, isso seria 5,879, seria um número decimal. Um número com casas decimais, né? Um número não inteiro. Cuidado com isso, que se confunde muita gente. Alguns truques, na verdade são truques, são coisas que são demonstráveis. 10, o próprio 10 é ele multiplicado por ele mesmo uma vez, então ele é 10 elevado a 1, porque eu não estou multiplicando por ninguém, ele por ele mesmo. Então ele por ele mesmo é 10 elevado a 1. 1, aí tem uma coisinha curiosa que vai ser explicado, provado, demonstrado na aula bônus. 1 é 10 elevado a 0. Aliás, fica a regrinha. Qualquer número. Vou botar aqui embaixo. Qualquer. Se a caneta quiser escrever. Vou tentar apagar isso aqui, que ficou meio lembrança. Vou voltar aqui. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Isso aqui é provado, mas vamos usar aqui como por definição. 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 igual a 1. 832 elevado a 0 igual a 1. 735.942 992 elevado a 0 igual a 1. Só o 0 elevado a 0 é que a gente não vai trabalhar com ele. Tá? Então, fica essa regrinha. Isso é provado, isso pode ser demonstrado, não é uma mágica, mas eu não vou entrar no detalhe agora. Só fica com isso. Então, quando eu tiver 1, eu escrevo 10 elevado a 0. Quando eu tiver 10 elevado a 0, eu escrevo 1. E aí, usando as potências de 10, aquele exercíciozinho que eu deixei para você fazer anteriormente, você vai agora ter a resposta dele com um pouquinho mais de elaboração. Era o 789.560, né? Então a gente vai escrever 700 mil, mais 80 mil, mais 9 mil, mais 500, mais 60, mais 0. Ah, mas para que eu preciso somar 0? Se eu somar 0 não acrescenta nada. Precisa por causa da posição. Se você parar no 60, você mata a posição. Repare que essa maneira de escrever ela é posicional. Então a posição do dígito no número importa. Aqui era 0, mas podia ser 2. Usando as potências de 10 que a gente acabou de ver, a gente pode escrever 700 mil. Quantos zeros tem aqui? 5, né? 5. Então é 10 elevado à quinta. 8. 80 mil. Quantos zeros tem aqui? 4. 10 elevado a 4. Porque 10 elevado a 4 é 10 mil, né? 10 elevado a 4 aqui. 10 elevado a 4 é igual a 10 mil. Vou colocar a caneta aqui que fica melhor. Igual a 10 mil. E 80 mil é 8 vezes 10 mil, não é? Percebeu? 9. Tem 3 zeros aqui, então é 10 ao cubo, porque 9 mil é 10 vezes 1000.
É 9 vezes 1000. 9 vezes 10 elevado ao cubo. Repara que o expoente aqui, 3, 4, 5, é o número de zeros que vem depois do primeiro algarismo, do primeiro dígito, 8 no caso. 500, 2 zeros, 10 elevado ao quadrado. 6 vezes 10, 10 elevado a 1, 60. E aqui, para marcar a posição, eu botei o zero. Como eu tenho que botar um expoente aqui o expoente foi 1, aqui o expoente vai ser 0. Porque 10 elevado a 0 é 1, e 0 vezes 1 é 0 mesmo. Está confuso? Bota a observação no comentário, que eu tento refazer isso aí. Como eu disse, eu vou fazer uma aula bônus mais detalhadamente sobre isso, para quem nunca viu isso na vida, ouviu e nunca entendeu direito. Tá? Mas isso é importantíssimo entender isso, porque senão você não vai entender os números binários, que é o que acontece com a maioria dos alunos que estudam eletrônica digital, vê isso nos livros, nas aulas, e entra em parafuso. Vai parar no psicólogo. Vamos para o próximo slide. Vou deixar aqui 5 exercícios. Você vai escrever esses números que estão aqui, 435, 2408, 1500, 700, 1812, 6.988.452, você vai escrever eles usando a potência de 10, usando o que a gente viu antes. Caderninho, escreve e aguarda a próxima aula, que a gente vai tratar do sistema binário, mas antes de começar o sistema binário, eu vou fazer essas explicações aqui. Ou talvez eu faça numa aula só de resolução do exercício. Enfim, não precisa me perguntar nem mandar a resposta para mim. Você vai ter isso aqui resolvido passo a passo, tá? E aí você confere. Se tiver dúvida, aquele velho método, coloca no comentário a sua dúvida. Não esquecendo, eu esqueci de falar uma coisa, porque os meus alunos já sabem disso. Você está começando esse curso, nunca fez curso comigo. Quando você for colocar no comentário da aula, tem que ser a dúvida, tem que ser daquela aula que você está estudando. Não esquece de colocar o tempo da aula em que você teve dúvida. Porque se você disser assim, olha, eu não sei como é que eu fiz, não sei o que, não sei o que, eu vou ter que assistir a aula toda para chegar onde que você não teve a dúvida. Então, assim, nos 3 minutos e 40 segundos, eu não entendi por que isso é aquilo. Tá? E aí eu respondo sempre o comentário no dia seguinte, pela manhã. Tá? Se posta hoje, 10 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu vou responder no dia seguinte a sua dúvida. Tá? É compromisso meu de responder. Então, por enquanto, a gente fica por aqui para passar para a aula de sistema binário, que vai depender de ter entendido o sistema decimal. Até lá.